Eu trago agora aqui uma afirmação de Porter, um autor muito importante para a área de estratégia. Ele afirma que estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo diferentes conjuntos de atividades. Diz também que a essência do posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes daquelas dos rivais. Perfeito. Pode comentar sobre isso? Michael Eisner Porter, o pai da estratégia moderna. Pô, Porter diz para a gente que a estratégia é esse caminho, essa posição exclusiva. Na verdade, aí a gente tem que conectar com o conceito de diferencial competitivo, né? Que ele renova, mas que é muito mais antigo, que na verdade vem lá do economista Davi Ricardo, né? E que diz para a gente que a gente tem que ter algo diferente. É essa posição que ele fala. Algo que faça com que o cliente escolha a minha empresa e não a sua, e não aquela outra, e não aquela outra. Certo? E todas as empresas têm algo de superior. Uma é preço, outra é localização, outra é qualidade, outra é diversidade. Localização são muitas dentro de uma mesma cidade. Uma cidade do tamanho de Salvador, você vai ter quantas localizações privilegiadas? Uma para atender um público, outra para atender outro, e aí você vai ter o mecanismo de sobrevivência, essa posição exclusiva e valiosa a qual Porter se refere. Então, isso é o que ele chama de diferencial competitivo. Tá? É aquilo que me diferencia para que o meu cliente pense de uma maneira, para que eu me ofereça para o mercado de uma maneira diferente e que, de alguma forma, a minha posição, a minha oferta seja vantajosa para o meu cliente. Isso vai fazer com que ele compre na minha mão e não na de A, na de B nem na de C. E isso é o que eu preciso. Tá? E que essa essência do posicionamento consiste em escolher atividades diferentes dos rivais. Na verdade, consiste em executar atividades de forma superior aos rivais. Tá? Então, eu consigo empurrar o meu preço para baixo na compra, então eu vou conseguir transferir essa diferença para o meu cliente. Então, eu vou vender mais barato. Eu consigo fazer a minha pizza de forma que ela saia mais saborosa do que a dos concorrentes. Então, eu faço a mesma atividade, que é montar a pizza, mas eu faço de uma forma superior. E o cliente vai ter que enxergar isso. Esse cliente vai enxergar sem que eu comunique? Não. Eu preciso comunicar para que ele confirme. Porque fazer com que, esperar que ele enxergue sozinho, alguns vão enxergar, mas uma pequena parte. Eu preciso comunicar. Mais uma vez, comprova a importância da comunicação. Não é isso? Sim, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. A gente precisa É. realmente que essa comunicação seja um apoio aí às estratégias organizacionais. Tá? Então, eu preciso disso. Então, quando ele fala numa posição exclusiva e valiosa, envolvendo as atividades, é exercer as mesmas atividades que os concorrentes, mas de maneira superior. E aí sim eu vou conquistar esse meu mercado. Tá certo? Lembrando aí, como o Porter diz, que para ser um diferencial competitivo, de fato, uma vantagem competitiva, né, que o termo que ele usa é vantagem competitiva, diferencial competitivo é o termo original lá do Ricardo. Então, quando ele fala em vantagem competitiva, ele diz que para ser uma vantagem competitiva de fato, a gente precisa ter 3 características. Ela não pode ser facilmente alcançada pela concorrência, né? Ela tem que acontecer, ela tem que nascer dentro das atividades da própria organização, ela não pode ser algo terceirizado. E a terceira característica do diferencial competitivo é que é ele que vai apontar qual será a estratégia da organização. A organização não define a sua estratégia para depois definir a sua vantagem competitiva. Ela precisa definir qual a sua vantagem competitiva e, a partir daí, identificar, na verdade, qual a sua vantagem competitiva, o que é que ele faz melhor na sua cadeia de atividades, para, a partir daí, ela, de fato, definir qual a sua estratégia e, depois da sua estratégia, como a gente já conversou, o seu planejamento estratégico. Que bom, mestre, porque eu tenho a próxima pergunta, que é sobre uma ferramenta que é muito importante para o planejamento estratégico e acaba fazendo conexão com o que o senhor acabou de afirmar, que é justamente a análise de SWOT. E eu gostaria de ouvir seus esclarecimentos sobre a importância da análise de SWOT, que trata os aspectos internos da organização, como trata também de aspectos externos. Análise de SWOT. A análise de SWOT é uma ferramenta desenvolvida originalmente para
avaliar organizações. Mas que depois a gente percebeu, o próprio autor, o Ansoff, percebeu que é possível avaliar também pessoas com a ferramenta da análise SWOT. Vamos entender. A análise SWOT, ela tem de um lado, certo? Numa coluna, as forças e as oportunidades, aquilo que ajuda a pessoa. Ela tem do outro lado, na coluna seguinte, as fraquezas e as ameaças, aquilo que atrapalha as pessoas. Então vamos ver aí, as forças estão com a letra S e as oportunidades com a letra O, as fraquezas com a letra W e as ameaças com a letra T, como está no gráfico aí. Então o que é que a gente tem? A gente tem as letras S e W, forças e fraquezas, se reunindo como os elementos internos do processo. E as forças, as letras O e T, representando oportunidades e ameaças se juntando quanto os elementos externos do processo. E aí vamos entender. Eu vou avaliar o mercado. Tudo que eu tenho, que está dentro de mim, que eu tomo decisão sobre aquele assunto e que me ajuda, é interno e é positivo, significa que isso é uma força. Tudo aquilo que é interno e é negativo será uma fraqueza. Ou que também alguns autores chamam de pontos fortes e pontos fracos. Tá certo? Aquilo que está fora do mercado, isso é o que é interno. Aquilo que está fora do mercado e que me ajuda, que é positivo, eu vou chamar de oportunidades. Aquilo que está fora do mercado e que me atrapalha, eu vou chamar de ameaças. Lembrando, fora do ambiente externo, que está no mercado, é aquilo que eu não tomo decisão sobre o assunto. O que é que eu posso fazer com cada um desses 4 elementos? Com as minhas forças, eu mostro para o mercado. Não adianta eu ter a minha força dentro de mim sem que eu a mostre para o mercado. Eu preciso mostrá-la. Eu preciso deixá-la clara para o mercado, para que todas as pessoas daquele ambiente consigam enxergar que eu tenho aquela força. O que é que eu faço com as minhas fraquezas? Eu trabalho para neutralizá-las em primeiro nível. Quem sabe até transformá-las em forças. Mas isso já é um segundo nível. O primeiro nível é neutralizar as minhas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. E jamais eliminaremos 100% delas. Mas nós precisamos trabalhar, identificar. Poxa, a minha principal fraqueza nesse momento é tal. Vou trabalhar para eliminar. E aí, depois que eu eliminar aquela, eu vou ver qual é a próxima. E qual é a próxima? E as fraquezas, somos humanos. Uma das nossas características mais indeléveis é a falhabilidade. Então, a gente precisa perceber que nós somos falhos, reconhecer isso e trabalhar para melhorar as nossas fraquezas. Olhando para a parte de baixo, olhando para as oportunidades e ameaças, que é o ambiente externo. O que é que eu vejo, o que é que eu faço quando surgem as oportunidades? Eu não tomei decisão sobre aquilo, é do ambiente externo, mas ela surgiu e me ajuda. Então, eu tenho que ir lá tentar agarrar essas oportunidades. Então, nós somos professores, nós sabemos que está abrindo aí uma universidade nova. Vamos lá tentar conseguir alguma coisa melhor do que aquilo que a gente já tem. É natural do mercado. A oportunidade surge, a gente vai correr atrás. Chegou uma empresa nova, vamos tentar vender nossos treinamentos. Certo? Por quê? Porque essas empresas vão demandar esses serviços. Então, é óbvio que a gente vai tentar agarrar essas oportunidades. E as ameaças? Teoricamente, o autor ensinou para a gente que existe uma regra com relação às ameaças, que é o fato de que a concorrência vai estar sempre presente, seja no âmbito organizacional ou no âmbito pessoal. Perceba, eu quero criar uma loja para vender roupas, vender camisetas. Eu já tenho um monte de loja vendendo camiseta e mais um monte de gente tentando entrar para vender camiseta também. Os novos entrantes sempre vão existir. Então, eu tenho uma concorrência que já está estabelecida e outra tentando se estabelecer. E tudo isso vai ser concorrência para mim. Certo? Então, o que é que a gente faz com relação às ameaças? A gente não pode destruir as ameaças, certo? Mas a gente pode olhar para os outros 3 fatores para poder minimizar o efeito dessas ameaças. A gente pode anunciar e reforçar as nossas forças, transformá-las em elementos ainda mais decisivos para a gente. A gente pode minimizar as nossas fraquezas, como a gente já falou, certo? Então, reduzir essas fraquezas, minimizar, e a gente pode buscar agarrar todas as oportunidades. E aí, essas ameaças terão um tamanho, terão um poder muito inferior sobre nós. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação para que a gente consiga trabalhar com cada um desses 4 quadrantes de forma inteligente, de forma prática e de forma que seja interessante. Ou seja, mestre, a organização precisa estar atento
atenta às coisas que acontecem internamente e não pode perder de vista o que acontece fora da organização, aquilo que acontece no ambiente. Alguns autores que fazem a seguinte colocação, dizem que há as variáveis controláveis, que no caso são forças e fraquezas, que está dentro da organização e elas podem resolver, e as variáveis incontroláveis, que no caso são as ameaças e as oportunidades, que você não tem como determinar quando isso vai acontecer. Eu quero aproveitar para poder, olhando para essa situação aqui, me recorda um autor muito importante para a estratégia, que é o Sun Tzu, e que fala o seguinte: ele diz que se uma organização quiser vencer uma batalha, primeiro, conhece a ti mesmo. O que acontece com isso? Se você conhece a si mesmo, você tem 50% de chance de vencer a batalha. Mas se não conhece o inimigo, você perde esses outros 50%. Se você só conhece o seu inimigo e não se conhece bem, está na mesma situação, tem apenas 50% de chance de vencer a batalha. Mas quando você conhece a si mesmo e passa a conhecer o inimigo, quando você passa a conhecer o que está fora da organização, você amplia a sua possibilidade de vencer as batalhas e levar isso para 100%. A gente pode, de fato, juntar esse pensamento do Sun Tzu com a análise de SWOT, tem coerência o que eu estou querendo colocar? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito, essa coerência, esse alinhamento é muito claro. Vamos entender. O que Sun Tzu chama de seu próprio exército são as forças e as fraquezas. E o que Sun Tzu chama do exército adversário são as oportunidades e ameaças. É o que está dentro e o que está fora. Tá? É o ambiente. A oportunidades e ameaças é o que a gente vai encontrar do lado de fora. Tá? E é bom chamar a atenção, porque às vezes as pessoas estranham e questionam como é que eu posso conhecer o meu adversário e não conhecer a mim mesmo. Porque existe, na época de Sun Tzu, existiam os generais, que ele fala de general para general, né? Existiam aqueles generais que eram mercenários, que eram contratados para comandar em determinadas batalhas. Então, muitas vezes, aquele general que estava comandando aquele exército naquela batalha já tinha comandado outro exército, mas nunca tinha comandado esse que ele comanda agora. Então, ele conhecia mais o externo do que o interno. Tá? Porque às vezes é estranho. Como é que eu posso conhecer o externo e não conhecer o interno? Naquela situação era possível. Hoje é muito mais difícil. O que pode acontecer é você ser contratado por uma empresa que concorre a empresas A com B. Você trabalhou para A durante 10 anos e de repente B te contrata, te paga mais para você ir lá e combater A, concorrer com A, onde você trabalhou durante tanto tempo. Então você conhece até mais o seu adversário do que você mesmo. Né? Isso é possível. Não é uma situação comum, não é corriqueira, mas é possível. Então, eu quis exemplificar como é que acontecia no tempo de Sun Tzu e como é que pode acontecer agora, tá certo? Mas, sem dúvida, a gente pode relacionar. Quando a gente olha para o ambiente externo, ou do ambiente interno, forças e fraquezas é o que Sun Tzu chama do nosso próprio exército. Quem somos nós para ir lá lutar, certo? E o que ele chama do ambiente externo, as oportunidades e ameaças, é o que a gente vai encontrar lá fora quando a gente sair para essa luta. Mas a analogia é perfeita. Obrigado, mestre. Se tem outra coisa que eu gosto de reforçar é que a análise SWOT serve para as organizações, mas também serve para a gente trazer para a nossa vida pessoal. Concorda? Sem a menor dúvida, né? O próprio autor já reconheceu isso, alguns anos depois de ter lançado a ferramenta, e ele dizia isso, que dá para a gente aplicar na nossa própria vida pessoal. Então, eu mesmo uso análise SWOT de uma forma recorrente. Né? Então, avalio aquilo que eu quero, quando eu traço um novo objetivo, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Percebo que as minhas fraquezas são direcionadas com determinados objetivos. Tem determinados objetivos que aquela fraqueza que eu identifiquei para outro objetivo, ela já não tem importância, mas para esse novo objetivo ela tem, então eu tenho que eliminá-la. Então eu tenho que reforçar as minhas forças, eu tenho que eliminar as minhas fraquezas. Dentro desse novo objetivo que eu acabei de traçar, quais são as oportunidades que existem no mercado? Quais são as ameaças que existem no mercado, além da concorrência, que é regra, certo? Quais são as outras ameaças que eu identifico no mercado? E aí eu tentar trabalhar de forma a minimizar o efeito dessas ameaças, a agarrar todas as oportunidades e a minimizar as minhas fraquezas, também reforçando as minhas forças. E reforçando e divulgando e comunicando essas minhas forças. Excelente, mestre.